O bate-papo de hoje é com uma pessoa, é com um profissional que eu admiro muito. Eu vou contar a história. É claro que quem já está assistindo esse vídeo já viu pelo título que o bate-papo de hoje é com o Cícero Souza, profissional que no dia que a gente está gravando, hoje é dia 22 de dezembro de 2020, está no Palmeiras, mas o bate-papo aqui vai além da função dele neste momento, e sim das ideias, e sim do trabalho, da história que ele tem de superação. Então, para quem está acompanhando a gente, o Cícero Souza, eu já conhecia o trabalho dele por acompanhar o que ele tinha feito nos clubes que ele passou, mas em 2017, quando o Cícero já estava no Palmeiras, eu tive acesso a uma palestra dele. A gente tem muitos amigos em comum na Universidade do Futebol, que o Cícero, na época, tinha contato ali com o Tega, que hoje não está mais, Eduardo Tega, o próprio professor João Paulo Medina. O Cícero fez uma palestra para a gente que estava completando ali o curso de gestão técnica no futebol. Eu fiz esse curso. E eu fiquei encantado, primeiro, por conhecer mais profundamente as ideias do Cícero, o case que ele apresentou do Palmeiras, que tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2016. Mas ali eu fiquei com aquilo lá, martelando tudo que o Cícero tinha falado. Ele falou muita coisa de imprensa que, para mim, serviu para a gente buscar coisas mais amplas. Eu fiz uma reflexão muito grande disso. Eis que no ano seguinte, 2018, eu ainda tenho um blog no Lance, e algumas colunas que eu escrevia para o blog iam para o jornal impresso do Lance. Escrevi meus textos ali, que eu sempre tento também abordar ideias e não fatos específicos, e não falar de pessoas em específico. Eu gosto muito mais de falar de conceito. E chega no meu WhatsApp uma mensagem de número desconhecido com o código 51. Eu vou ler. É o Cícero Souza, com um print da minha coluna, elogiando. Poxa, ali, para mim, foi um marco na minha carreira, eu sempre falo disso, e porque eu senti que eu estava no caminho certo. Tenho muito a melhorar, eu estou nesse caminho do estudo, de buscar o conhecimento desde 2014, propriamente dito, quando o Brasil perde da Alemanha. Ali eu entendi que a imprensa também perdeu de 7-1 e passei a estudar, porque a imprensa tem um papel fundamental nessa indústria do futebol. Então, esse é o meu breve relato como Cícero. Depois disso, quando eu trabalhei nos canais Fox Sports, cobrindo o dia a dia dos clubes de São Paulo, aí eu tive uma proximidade maior com o Cícero, mas enfim. Então, Cícero, só para fazer essa introdução, né, esses dois fatos ali que marcaram a nossa amizade, né, a nossa relação pessoal e profissional, enfim, porque de fato é uma coisa só. Muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para bater esse papo comigo. E eu não sei se você lembra desses dois fatos, a palestra no Museu do Futebol e depois aquela mensagem que você me mandou, mas para mim foram muito importantes. Viu, Cícero? Obrigado mais uma vez. Prazer falar contigo. Prazer todo meu, Marcel. Quem agradece, primeiro, a oportunidade palestras é algo que sempre norteou a minha vida, sempre mexeu muito com a minha paixão pelo futebol, aulas, congressos, seminários, enfim, falar de futebol nos remete a falar de uma das grandes paixões aí da vida do brasileiro. E a mensagem por WhatsApp, dentro de áreas de processo que a gente desenvolve nos clubes, uma delas é a interação do futebol com a comunicação, e existem vários vieses, né? Seja de release de imprensa, TV do clube, site do clube, linha de conduta, e um de clipagem, né? Recebendo tudo que sai dos clubes onde a gente trabalha ao longo do dia. E eu achei muito pertinente a tua avaliação, saindo um pouco daquele comum de contratação, escalação e polêmica. E eu acho que no Brasil a gente vive numa sociedade que condena muito, que julga muito, que critica muito e que elogia pouco. Então, a gente sempre tem que marcar presença para elogiar quando possível. Então, lembro bem os fatos. Que legal, Cícero, e te agradeço muito, porque aquilo lá foi muito importante para mim. Cícero, então a sua história, cara, para quem está acompanhando a gente, é claro que o Cícero, diretor hoje do Palmeiras, ele não tem muito tempo para falar publicamente sobre os passos que foram dados até chegar a essa função. Você está nos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, mas ali naquele evento fechado para nós, você contou que você não caiu por acaso, você teve que ralar muito, e a sua mensagem de perseverança, ela ficou muito marcada. Então, para quem está acompanhando, Cícero, relata para a gente como que foi aquele seu início, você pegando bola, você ajudando, você aprendendo
nas situações mais adversas possíveis, mas que com certeza isso forjou o profissional que você é hoje, tão de sucesso no clube como o Palmeiras. Tem 3 momentos que eu acho importantes assim falar do meu início, né? Eu com 6 anos eu ganhei 2 jogos de futebol de botão do meu avô. Meu avô ele era pedreiro e tudo que ele podia me dar eram os 2 jogos de botão. E aquilo ali me remeteu a jogar no chão da sala, a uma paixão, né? De escalar time, de ir atrás de escalações na revista Placar, de montar esquemas táticos, batalhar para ganhar mais um time e fazer uma tabela com 3 equipes. Então, ali nasceu a minha grande paixão pelo futebol. Entre os 9 e os 13 anos, eu morei numa cidade chamada Novo Hamburgo. A minha de origem é Taquari, né? E o meu pai trabalhava na Rádio Progresso como grande mentor técnico e como repórter de campo, cobrindo os jogos de 2 equipes do estado, o Novo Hamburgo e o Aimoré de São Leopoldo. E eu ia a todos os jogos e eu ajudava primeiro a puxar o cabo do microfone. Hoje é tudo sem fio, né? Mas a gente tinha que espichar aquele cabo e dava trabalho tirar daqueles carretéis. E eu lá com 9, 10, 11 anos, e muito feliz de fazer aquilo. E aí saiu as escalações no vestiário, eu que pegava a escalação no papel, subia todas as escadarias, ia lá no narrador, entregava para ele, aí tinha mais alguma coisa que tinha que descer, ficava fazendo aquela ida e volta. E quando acabava o jogo, puxa, lá no Rio Grande do Sul, no inverno, pô, Marcelo, é muito frio, né? Os campos antigamente tinham muita lama, e aí para enrolar de novo aquele fio todo do microfone era pesado, mas a recompensa do pastel e do refrigerante no fim valia tanto quanto a de estar tão próximo de um jogo de futebol. E até que aos 15 anos, já de novo, né, na minha cidade, Taquari, estudando em uma escola que disputavam competições estaduais, treinando em um determinado clube a modalidade de futebol para jogar a competição de escolas, o governo do estado cancela, em 1989, a competição estadual, e a gente chama o professor e diz: professor, vamos continuar treinando? Vamos continuar com essa brincadeira saudável? Mesmo que não tenha jogos escolares, a gente faz jogos por aí. E aí não havia mais a necessidade de ser só de uma escola, e começaram a vir muitos meninos para jogar futebol, e de outras idades, 14, 13, e começou a se criar uma escolinha, e o professor Antônio Carlos Dutra, o grande mentor, ele me fez um convite para ser o auxiliar. Então, no meu primeiro ano, as minhas funções eram marcar o campo, cortar grama, colocar a rede na goleira, vender meio galeto para pagar arbitragem, fazer uma rifa para pagar o ônibus. Enfim, uma vida de muito sacrifício no interior do Rio Grande do Sul para correr atrás de estar próximo um pouquinho mais, de quem sabe apitar o treino, recolher o colete. E esses passos foram acontecendo. Já aos 17 eu entrei na Universidade de Educação Física. Aos 20 eu treinava a seleção gaúcha de categorias de base, fato esse que me traz muita alegria, que me faz entender que desde muito cedo eu me identifiquei com tudo isso. E com 21 anos eu me formava em Educação Física, e em cima da minha formatura eu comecei a tomar um corpo técnico maior dentro daquela escolinha, virando não só um treinador, como um coordenador técnico. Eu permaneci neste local, Pinheiros de Taquari, por 17 anos, dos meus 15 aos 31. Eu tenho muito orgulho em dizer isso. Foram 17 anos de interior de Rio Grande do Sul, saindo de um campo emprestado para a confecção de um centro de treinamento, com 4 campos, hoje já são 5, 2 piscinas, ônibus próprio, complexo esportivo, formação de jogadores, competição em alto nível das nossas equipes. E, enfim, foi um início grande, né? Foram 17 anos. No final, nos últimos 6 anos da caminhada, eu precisei assumir também a coordenação administrativa, e eu acho que quando apareceu o convite do Grêmio, 17 anos depois, para ir trabalhar nas categorias de base,
foi um reconhecimento e um atestado a toda essa história feita lá no interior do Rio Grande do Sul. E essa chegada no Grêmio ela também não foi simples, né? Eu me lembro que eu tinha uma receita dentro da minha cidade, em torno de uns R$3.000, R$3.500, porque além da escolinha eu trabalhava na prefeitura, no departamento de esportes, eu supervisionava estágios para a Universidade de Santa Cruz do Sul e eu dava aula para um grupo chamado Ginástica Taquari. E o Grêmio me oferece 1.200 para ir trabalhar na categoria infantil e eu prontamente aceito. Só que com 1.200 eu não tinha direito a errar em Porto Alegre. Então, nos meus primeiros 3 meses, a minha mãe tinha uma grande amiga, essa amiga tinha um filho de 18 anos, esse filho de 18 anos tinha um quarto, esse quarto tinha um chão. Os 3 primeiros meses de Porto Alegre, eu dormi no chão do quarto do filho da amiga da minha mãe, um colchonete assim que dava esse dedo. E eu gosto de contar isso porque a gente precisa ser testado. A gente não deve ganhar as coisas de graça. A gente tem que correr atrás para valorizar. E todo esse início, que se você somar tudo isso, são muitos e muitos anos de estrada, eles me fizeram vivenciar muito do que eu preciso fazer nos grandes clubes hoje. Com outra ideia, com outra dimensão, mas foram também uma grande universidade da vida. E contar essa história, para mim, é uma oportunidade ímpar e, quem sabe, de estar trazendo confiança e esperança para aqueles que estão começando hoje também. Não, com certeza, né, Cícero? Porque você não começou no Palmeiras, você não começou no Grêmio, né? Você teve toda uma caminhada. Ô, Cícero, e essa parte eu nem sabia. A parte de campo, de ser treinador, em algum momento passou pela sua cabeça? Ou você queria estar no futebol e esses cargos depois de gerência, passando pela base, depois profissional, foram algo buscados por você ou aconteceram? Você queria estar dentro de campo, treinador auxiliar, ou nunca passou pela sua cabeça? Não, eu te diria que até os 26 anos eu conduzia a minha carreira profissional para uma questão técnica, dentro de campo, né? Com toda uma elaboração de conceitos de metodologia, principalmente para jovens jogadores, vislumbrava, de repente, os próximos passos, sim. Mas aos 26 anos eu assumi essa condição de coordenador administrativo e através dela, que o Grêmio me levou, com uma proposta diferente, que eu fizesse uma coordenação administrativa de base, e também um pouco de avaliação técnica, né? Mas eu me identifiquei muito com isso, muito. E foi só um ano, né, na base do Grêmio, já foram 3 anos como supervisor e 2 como diretor executivo. E eu sou muito feliz com isso. E eu acho que ter um pouco desse embasamento técnico facilita o meu trabalho de dia a dia. Mas hoje eu não tenho nenhum tipo de pretensão dentro de campo. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Sou realizado? Sou. Tenho muito para realizar? Tenho. Sou ambicioso? Sou. Eu acho que a gente precisa valorizar a gestão no Brasil. Me identifico tanto com essa área que ajudei a criar uma associação de executivos. Já cumpro um 2º mandato de presidência nela. Busco a regulamentação dessa lei. Busquei que, junto com a CBF, fosse construído um curso de formação de executivos. Então, eu sou muito identificado com o que eu faço. Tenho muito orgulho de dar bastante a cara para bater por isso. Não, com certeza. Ô, Cícero, e aí uma coisa interessante também, né? Eu queria entrar agora na parte dos seus estudos, porque você, assim como eu, defende muito o estudo, você luta pela profissionalização do futebol brasileiro em todas as esferas. É claro que a gente está numa sociedade, o Brasil como um todo não é um país que lê livro, não é um país que estuda muito por N fatores e não vem ao caso aprofundar isso, mas a gente está inserido num contexto de que o estudo muitas vezes é deixado de lado, e o futebol brasileiro é um reflexo disso, né? Você gosta de estudar, eu gosto de estudar, eu leio vários livros, eu me interesso por idiomas, eu estudo inglês, espanhol, francês, alemão, porque é uma coisa que para mim faz parte, faz sentido, mas eu não cobro de ninguém isso. Em que momento da sua história, Cícero, entram esses estudos? Claro que você se forma ali com 20, 21 anos em educação física, você já emendou essa sequência do 3º grau, enfim, do colegial, emendou o 3º grau, depois o 2º. Mas como que você se aprofunda nos estudos? Eu sei que você tem várias formações, vários cursos também, que te embasaram, né? Claro que a experiência de campo, essa atitude que você tinha perante a vida te ajudou, mas sendo do outro lado o conhecimento, essa atitude não se mantém por muito tempo, né, Cícero? Então, Marcelo, eu vejo que a gente vive uma sociedade brasileira que, infelizmente, ela não nos permite muita dignidade, né? Eu acho que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas
moram na rua, muitas pessoas têm medo de se expor, porque nos falta dignidade. E dois grandes componentes que caracterizam a sociedade brasileira de uma forma negativa, primeiro é o excesso de individualismo da nossa população. Somos um país extremamente individualista, estando bom para nós, parece que o próximo não tem tanta importância, às vezes tem alguma dimensão ou algum carinho mais no discurso do que na prática. Claro que existe muita gente que ajuda, claro que existem muitas ações, muitas ONGs, mas, de um modo geral, nós somos muito egoístas, muito individualistas, e eu acho que a segunda característica é a falta de valorizar a educação. Nós somos um país que não valoriza a educação e, consequentemente, não valoriza o conhecimento. Para mim, quem detém o conhecimento, detém o poder. Pelo menos o poder de tomar a melhor decisão para si. Não estamos falando de um poder ganancioso, muito menos de um poder que vai oprimir as outras pessoas. Mas a falta de conhecimento e a falta de educação, ela nos torna subordinados à opinião e à decisão de outras pessoas e de outros cenários. Então, eu reluto muito com isso. Eu busquei, com 17 anos, a minha graduação em Educação Física, muito claro, muito identificado, né, com a minha área de atuação. E, ao encerrar esse processo, eu busquei algum tipo a mais de especialização e, infelizmente, também não encontrei tanta coisa no Brasil naquele momento. Então, eu consegui, dentro da Universidade do Futebol, professor João Paulo Medina, uma gestão técnica complementar que me funcionou como uma pós-graduação e que me trouxe um pouco mais de expertise dentro da área que eu faço hoje, também muito ligada com a área técnica. E, a partir desse momento, Marcel, eu vou atrás de tentar a produção do conhecimento para entregar às pessoas. Então, hoje, né, a CBF ela tem um curso de gestão ótimo, e nós, dentro da ABEX, ajudamos a construir um curso de formação de executivo de futebol. E, como eu te falei, também sou incansável em atender muitas federações, dando palestras no sentido de qualificar gestores. Muitas vezes, eu sempre costumo dizer assim, quem sou eu para querer qualificar alguém? Mas eu tenho a pretensão sadia de indagar essa pessoa se os caminhos que ela está seguindo são os mais corretos ou se existem práticas de gestão mais eficazes. Se a pessoa se submeter a essa reflexão, ela vai estar construindo o seu conhecimento, ou ela vai estar tendo 100% de certeza e convicção nos seus caminhos, ou ela vai estar aberta para buscar outros caminhos. E aí é que o conhecimento começa realmente a tramitar dentro de nós, dentro do nosso cérebro, e a gente, consequentemente, se eleva como profissional, porque vai dar a nossa opinião embasada em fatos, embasada em conhecimento. Então, a vida educacional, a militância ali dentro de sala de aula, dentro de universidades, ela é algo que vem presente de mim assim, desde muito cedo. Ô Cícero, mas você já enxerga uma mudança pelo seguinte, eu falo, o case, para mim, ele ensina muito, qualquer case. Né? Além de uma teoria, quando você fala o que você faz no Palmeiras, só de você relatar isso já é um ensinamento, já tem ali uma base para quem está acompanhando. Eu falo pela minha área, a imprensa. Há uma relutância, que eu acho que é do meio futebol, e a imprensa é um braço desse meio futebol, de algo novo, da gente falar, por exemplo, de tática, da gente fugir daquilo que você sempre disse, Cícero, da polêmica da contratação e da escalação. É claro que o torcedor se interessa por isso, mas se a gente abrir novos braços do que acontece num clube de futebol, o torcedor passará também a se interessar, e aí a gente vai construindo uma cadeia muito melhor. Em que pé que você enxerga hoje o futebol brasileiro nesses mais vários aspectos? Cícero, já mudou? Já melhorou? Na sua palestra você fala muito bem, poxa, há 20 anos atrás a gente ouvia música no rádio com aquela fitinha cassete, para voltar era a canetinha que tinha que rebobinar ali. A gente jamais faria essa entrevista, Cícero, há 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, a internet não era como é hoje, a gente não teria câmeras tão modernas que facilitaria isso. O mundo mudou. Mas o futebol, na sua opinião, ainda reluta com essas mudanças, Cícero? Eu gosto de falar muito do nosso cenário, né? Cenário brasileiro. E eu creio que, enquanto confederações, enquanto clubes, enquanto profissionais, enquanto
componentes e fatores externos que compõem o mundo do futebol e os principais envolvidos, nós entregamos um produto muito frágil ainda ao nosso torcedor. Eu acho que é muito difícil você comprar um ingresso, seja da forma virtual, seja da forma presencial. Eu acho perigoso o deslocamento e o acesso a um estádio. Eu acho desconfortável a maneira que você precisa estacionar ou usar uma forma mais pública de deslocamento. Existem estádios com ponto cego, é um absurdo. Existe uma dificuldade muito grande de você comprar alguma coisa para se alimentar. Os horários dos jogos, muitas vezes, não me parecem serem os mais acessíveis. Acho que o produto entregue lá dentro de campo ainda urge por uma necessidade de ter menos falta, de ter mais troca de passe, de ter mais velocidade. E aí nós estamos falando de qualidade. Acho que os principais protagonistas, né, pecam muito nisso. A gente só gera uma pressão pelo resultado e esse resultado ele faz com que o jogador ele simule por qualquer coisa um cotovelaço no rosto, que o treinador brigue por qualquer lateral, que a minha função de gestor tenha que vir na televisão transferir responsabilidade para a arbitragem nas derrotas. Então, me parece que esse produto ele é muito frágil ainda, sabe? Ele é muito fraco. É assim que eu enxergo o nosso futebol. E justamente por essa fraqueza, existem as oportunidades de profissionais chegarem e elevar o nível. E aí é óbvio que precisa ser uma caminhada conjunta, né? Junto com as figuras estatutárias dos clubes, junto com os presidentes de federação, e junto com os principais participantes, material de fornecedor esportivo, patrocinadores, ex-atletas, imprensa. Hoje a gente tem vários componentes, mercado de aposta, streaming, redes sociais. Ou a gente eleva um pouco o nível da discussão do futebol, como tu bem falaste, interessa ao torcedor saber a sua escalação, interessa saber se vai contratar ou não. O que, para mim, está errado é achar que só contratar ou escalar A ou B vai fazer toda a diferença, porque a gente exige muitas mudanças em alguns momentos de instabilidade. E os momentos de instabilidade, eles precisam ser bem analisados por que eles existem. Viu a fragilidade que eu te falei do nosso futebol? Poxa, gente, a maioria dos clubes brasileiros entrou aqui em 2010, vamos pegar assim, sem um centro de treinamento compatível, sabe? Os caras têm que treinar e se deslocar para um hotel. Isso é um contrassenso. E o pós-treino? Sabe? Você tem que comer em um restaurante, em uma churrascaria. Pô, isso é alto nível. Poxa, você não ter procedimentos de fisioterapia preventivos, você não ter uma medicina desportiva preventiva e você só falar da lesão depois que ela ocorre, você não estruturar bem a sua área nutricional, sabe? Poxa, os clubes brasileiros eles demoraram demais para realmente buscarem uma estruturação em excelência, possibilitando aí sim aos profissionais entregar um jogo de mais excelência. Então, quando geram-se instabilidades em decorrência de muitas faltas de coisas que eu falei, você afasta treinadores, gestores, jogadores, e para mim você muito mais se afasta do resultado positivo do que se aproxima, porque quem vem vai encontrar os mesmos problemas e muitas vezes vai repetir os mesmos erros. E você vai trocar de novo, e trocar de novo, e trocar de novo, porque nós somos individualistas. Nós temos que individualizar algo que é coletivo, que é o futebol. Nós temos que entregar uma cabeça na bandeja, como se a culpa do 7 fosse de uma pessoa, como se a Marta, eu ouvia muito, a Marta é melhor que o Neymar no início da Olimpíada de 16, porque o Brasil empatou os 2 primeiros jogos. Depois que a seleção feminina perdeu e a brasileira ganhou, a gente disse que a Marta era pipoqueira. Olha a falta de respeito com o ídolo. A era Dunga. A gente individualiza algo que é muito grande. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente ainda está muito longe de ter a compreensão, enquanto sociedade, de uma organização coletiva.
e o futebol brasileiro está dentro da sociedade brasileira. Ele ainda urge por mais organização, por mais estruturação, por mais processos, por mais profissionalismo, para daí sim começar uma evolução um pouco mais rápida. Não, perfeito, Cícero. E você falou de elementos que não necessariamente requerem fortunas para serem implementados. A gente está falando aqui que tudo isso é ruim porque não tem dinheiro no futebol brasileiro. Tem sim dinheiro. Vai de como você aloca esse dinheiro. Isso é muito claro, porque pode vir a desculpa. Não, mas aqui, futebol, os clubes estão com os pires nas mãos, muito se fala disso, mas você falou de processo, de pessoas. Cícero, eu quero entrar numa seara que eu sei que você é apaixonado, sua história diz isso, que é a categoria de base. Você hoje, a gente está gravando em dezembro de 2020, o clube que você está atualmente, o Palmeiras, tem uma safra maravilhosa, mas lá atrás essa safra foi plantada. Não surge do nada um jogador no time de cima. Tem muita gente que trabalha por trás disso. E você já falou outras vezes que o Palmeiras foi um clube que por muitos anos relegou a sua categoria de base a um outro plano. Eu não quero falar exatamente do Palmeiras, mas se você achar conveniente o case Palmeiras para falar sobre isso, fica à vontade, porque pode ser muito útil para quem está acompanhando a gente. Como que você vê hoje, Cícero? Porque a gente não tem mais a rua. Talvez a sua geração, até um pouco da minha, a gente tem idade próxima, mas enfim, a gente tinha as 10 mil horas de prática na rua, Cícero. A gente ficava jogando bola o dia inteiro. A gente não tinha celular, a gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha videogame, a gente tinha bola. Mas o meu filho não. O meu filho, ele já fica no celular. O meu filho, ele gosta do videogame. O meu filho tem 40 canais aqui na TV a cabo. A geração é outra. O mundo mudou e essa geração acompanha. Em que patamar que a gente está, Cícero? Como que vem essa molecada? Como que a gente trabalha? Eu estou fazendo um curso agora da Universidade do Futebol, criatividade na prática. E ele fala muito da pedagogia da rua. Se antes a gente tinha in natura isso, é o pé descalço, é a bola de vários tamanhos, é a hostilidade do futebol de rua, né, Cícero? O mais velho contra o mais novo, é o pedregulho, é o carro passando. Isso dava uma sabedoria para o nosso jogador que a gente não tem mais esse ambiente. Dá para reproduzir isso, Cícero, in vitro? Né? Até a universidade usa esse termo. Produzíamos in natura e agora temos que produzir in vitro. Como que você enxerga isso? Dá para reproduzir esses elementos? Vou tentar juntar 3 respostas aí, tá? Vou finalizar a resposta anterior, vou falar de base e vamos falar de rua. Falta aos clubes brasileiros uma ideia clara dos seus objetivos e do seu modelo de gestão, tá? Não vou entrar tanto em objetivos, porque, basicamente, o objetivo técnico é o mais importante. Você pode ter outros objetivos. Você pode ter objetivos financeiros, pode ter objetivos estruturais, formação, imagem, mas técnico. Um clube de futebol de alto nível, o principal objetivo é técnico. Modelo de gestão. Aí é que está, assim, eu trabalho porque sou apaixonado. E os clubes existem porque existem apaixonados. Então, o produto final do futebol ele tem que atender a paixão do torcedor. Eu acho que a gente vive uma sociedade muito agressiva, né? Ela, sempre que tem a possibilidade de transferir seus insucessos, ela transfere. Então, é muita destruição de carreiras, de imagem, de profissionais, sem nem conhecer a história das pessoas. Mas é justamente aí, nessa paixão, que você tem que respeitar o produto final. E nunca pode tomar uma decisão pelo produto final. Você tem que ter uma lógica para atender o produto final. Por exemplo, como que a paixão é atendida? Com o time profissional sendo forte. Como que o time profissional é forte? Com bons profissionais, com boa estrutura. E como se tem bons profissionais e boa estrutura agindo na receita? Então, o maior respeito ao torcedor, ao apaixonado, ao abnegado, e todos nós somos apaixonados, é você fazer uma ideia de gestão que vai atender a paixão dele. E não simplesmente querer atender a paixão, porque isso pode durar 5, 6 dias e um contrato ficar documentado 4 anos. Então, veja bem, nos falta uma ideia de modelo de gestão. Eu citei um modelo de gestão que a base de tudo é captar receita, para lá no fim atender a paixão. Falando de categoria de base, ela é uma das maiores fontes de receita ao clube. O case do Palmeiras, ele representa agora, em dezembro de 2020, uma média de faturamento de R$4 milhões mês. Se nós pegarmos os últimos 6 anos e multiplicarmos tudo que foi investido
e depois buscarmos um coeficiente do retorno financeiro das vendas, dividindo isso pelo mesmo período de 6 anos, dá uma média de 4 milhões de receita por mês. Para que serve essa receita? Para trazer a estrutura em excelência e para conseguir bancar os profissionais em excelência. E veja bem, o menino vindo da base ele já vem ganhando um salário que não é o mesmo do mercado. Então, você está agindo de novo na questão receita, mas ele vira um profissional em excelência, se ele foi formado assim. E o que um profissional em excelência faz? Ele sustenta um time competitivo. E o que um time competitivo faz? Atende a paixão do torcedor. Então, o trabalho de base, ele visa atender a paixão do torcedor, fazendo toda a cadeia do modelo de gestão. No Palmeiras, especificamente, ao longo desses 6 anos, foi contratado um coordenador de sumidade, um excelente trabalho, né, anterior, e mais do que isso, com capacidade de fazer gestão técnica e administrativa, conhecedor de todas as legislações e de todos os polos formadores assim mais significativos do Brasil. Se estruturou muito o centro de treinamentos da base em Guarulhos. Eu me lembro que o primeiro paulista que eu fui participar de categorias de base, eu queria olhar os jogos, né? Aí o sub-20 eu tinha que ir a Caieiras, o 17 e o 15 eu tinha que ir no Juventus da Moca, e o 13 e o 11 era no CT da base da Portuguesa. E eu pensava assim, caramba, mas isso aqui é o Palmeiras, eu jogo em cada lugar. E então foi estruturado o CT, veio uma ideia, uma conscientização de qualificação das comissões técnicas, visando aquele discurso anterior, né? Qualificação, busca de conhecimento, valorização da educação. Então, é exigida a licença dos treinadores, assim como é exigida uma graduação mínima para cada um dos postos dos demais membros de comissão técnica e staff. Se buscou a contratação de bons captadores, bons olheiros, né? Vamos usar o termo mais comum. Se aproximou muitos polos formadores, até pelo crédito desses olheiros, do coordenador da base. Se decidiu disputar as principais competições a nível nacional para ter um confrontamento em alto nível. Se decidiu fazer viagens internacionais com 2 viés. O primeiro, jogar contra várias escolas diferentes e então ter uma formação mais ampla e ter também uma visibilidade comercial já plantada lá na sua origem. Alguns jogadores vendidos anos mais tarde já tinham participado de competições onde alguns scouters já tinham feito as primeiras anotações. E, em cima de tudo isso, dessa consolidação, uma metodologia que visa algumas coisas. Primeiro, o primeiro eu vou responder por último, porque é a rua, tá? Então, vai ter a questão de suprir a rua. Segundo, fazer um jogador polivalente que entenda que de posse de bola se faz uma ação ofensiva e sem a posse de bola uma defensiva, que consiga atuar conforme a necessidade do jogo, na função que o jogo lhe pede. Então, não necessariamente ele vai ser só um especialista de uma posição. E que, acima de tudo, traga consigo um cidadão com muita identificação e gratidão por esse trabalho que está sendo entregue a ele. E volto, então, no primeiro objetivo. Como você bem mencionou, eu já estou bem extenso aqui nessa resposta, hoje nós não temos mais a rua. O que antes praticávamos 90% do sexo masculino entre 6 e 12 anos, 4, 5 horas por dia, todos os dias, na chuva, no sol, no escuro, na areia, na terra, na brita, no paralelepípedo, de bamba, de quichute, de pé descalço, o mais velho, o mais novo, da mesma idade, 3 dentro, 3 fora, matou no peito, vira dribla, cabeçobol, 5 contra 5. Puxa, a nossa cultura era essa. Hoje, eu pergunto para a gente fazer um exercício fictício. Jovens do sexo masculino, dos 6 aos 12 anos, quantos por cento jogam futebol 4 horas por dia? Pasmem, só aqui você já vai entender que a quantidade não é mais 90%. E quem dirá 4 horas por dia? Hoje, pela urbanização das cidades e pela insegurança das grandes metrópoles, nós não temos mais os campinhos. O que os campinhos nos traziam dos 6 aos 12 anos? Marcel,
e isso é pedagógico. Dos 6 aos 12 anos, você tem o desenvolvimento pleno da sua capacidade motora. Depois, você vai ter ganhos, benefícios, mas na plenitude, você ter bilateralidade, coordenação motora, ginga, você adquire isso até os 12 anos em excelência. Se você não adquiriu todos os gestos motores possíveis, eles não vão ser em excelência a partir dos 13, 14, 15. Pode existir um gap de maturação até os 14, tá? Mas, invariavelmente, nós temos que entender que, na base dos clubes brasileiros, os jogadores chegam a partir dessa idade, já sem esse ambiente de rua. Então, nós, no Palmeiras, tentamos recriar o ambiente de rua. Primeiro, uma questão que é vital, ter a categoria sub-11, sub-10, sub-12, para muito cedo já fazer a captação dos primeiros jogadores e ainda conseguir interferir nesse processo de formação corporal. Mas, mais do que isso, elevar o sarrafo de quem for chegar nesse nosso clube ter que estar acima desse nível técnico. Então, desde muito cedo, você começa a identificar os principais expoentes. E alguém, para participar desse trabalho, tem que demonstrar um mínimo de condição de superá-lo. A falta do futebol de rua, ela traz a falta do raciocínio rápido. Então, o Palmeiras tentou trazer, através de quadras de showball, no CT de Guarulhos, através do estímulo de se jogar até os 14 anos, futsal e campo, paralelamente. E, dos 14 anos para baixo, a prática de uma vez por semana, ir para dentro de uma comunidade, ir para dentro de uma favela, ir treinar ou jogar em um terrão, ir dividir com outra realidade e sem condição nenhuma de piso, tá? A felicidade de se jogar futebol, foram 3 maneiras de tentar suprir um pouquinho a falta de rua e, com isso, estimular a velocidade de raciocínio e o desenvolvimento corporal. Então, isso foi a metodologia que, aliada a tudo que eu falei antes, coordenador, CT, comissões, principais competições, bons olheiros, polos formadores e competições internacionais, nos possibilitou que começássemos a trazer à equipe principal alguns jogadores já com todas essas características recuperadas, de polivalência e qualidade técnica. E eu acho que quem tende a ganhar é o clube, e isso é uma visão que a gente acredita muito que deva prosseguir por aqui por bastante tempo. Não, perfeito, Cícero. Quando você fala que o ambiente hoje é inseguro, que hoje a gente tem muito prédio, não tem mais a rua como era antes, a gente está falando também não só da especificidade do futebol, mas a relação eu-corpo, né? De pular, de brincar, que você falou muito bem da cognição, da bilateralidade. Hoje, o moleque ele fica sentado no sofá, no celular. Antes, não, você subia em árvore, pulava, caía. Tem a relação eu-bola, a relação eu-bola-alvo, a relação eu-bola adversária, a relação eu comigo mesmo, né? E hoje está diferente. Ô Cícero, e a sua fala é sempre muito rica e você abre vários campos, mas eu queria entrar num departamento também que eu sei que você é apaixonado, a gente já esteve juntos até num evento do Conafute, em que você foi um dos palestrantes, ali não foi uma palestra sua, você foi um debatedor, na verdade, sobre análise de desempenho. Eu sei que você é um apaixonado por isso e, na verdade, todo gestor tem que ser um pouco analista, todo analista tem que ser um pouco gestor, todo técnico tem que ser analista também para saber analisar os números e lidar melhor com isso. Como que você enxerga hoje, Cícero, análise de desempenho? Eu sei que o Palmeiras investe demais nisso, você tem o analista de treino, o analista da própria equipe, o analista do adversário, o analista de mercado, você citou o case naquela palestra que a gente já falou no início, do Mina, não é do nada que surge um zagueiro daquele no Palmeiras, na base, não é do nada que um Patrick de Paula vem da Taça das Favelas, né? Tem tudo o processo, tem pessoas trabalhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre análise hoje no Brasil. A CBF tem o curso, a Universidade do Futebol também tem um curso que eu fiz de análise de desempenho. Como que você enxerga hoje esses profissionais, esse departamento, Cícero? Marcelo, para qualquer profissional de qualquer área, toda vez que você tem indicadores, você consegue perceber o quanto que você está evoluindo e o quanto algumas pontas não estão possibilitando você se desenvolver mais. Indicadores são importantes no relacionamento do marido e da mulher. Às vezes você recebe indicativos de que a coisa não está boa,
E eu acho que o futebol é isso. Você tem que entender para onde as coisas estão indo. Você tem, eu quero ter tal tipo de jogo, sei lá, escolhe as maneiras que você quer jogar, com posse ou com transição. E quais são os indicadores dos melhores do mundo dentro desse modelo? E quem produz hoje indicadores no mundo do futebol é o Departamento de Análise de Desempenho, basicamente subdividido em análise da nossa equipe, e aí nós estamos falando de treino de jogo, análise de adversário, e aí nós estamos falando do nosso próximo confronto, como que é a questão tática, quem são os principais exponentes, como são as bolas paradas, quais são as suas estatísticas, quais as maiores probabilidades, e análise de mercado, que cada clube deveria estruturar isso de uma maneira bem sólida. Eu acho tão injusto quando eu vejo os diretores executivos serem subjugados por contratação, porque eu vejo o scout do Arsenal, do Manchester City, da Juventus de Turim. Eles entram aqui no Palmeiras para conversar com a gente, sendo braços dos diretores que estão lá na Inglaterra, na Itália. E a gente entende que são 40 profissionais com muitos softwares e cada um deles tem um determinado mercado para ficar olhando todos os jogos. Então, você consegue olhar muitos jogos de muitos atletas para entender se a característica de jogo dele fecha com a característica que esse clube está querendo. E aqui no Brasil, a gente acha que isso está na cabeça de uma pessoa, justamente porque talvez a análise de mercado dos clubes ela ainda é embrionária. Então, cada gestor tem que tentar estruturar da melhor forma possível a sua análise de mercado. Não existe mais, na minha concepção, você olhar DVD em melhores momentos. Hoje você já pode olhar os piores também, porque quando o jogador vem, ele não vem só para os melhores, ele traz alguns que não são tão bons. Mas a compreensão, basicamente, da característica desse jogador, ela pode facilitar na hora de você realmente avançar ou não na operação comercial, na análise do histórico de lesão. Hoje a gente já pode fazer até uma biografia buscando na internet quais foram as polêmicas que ele se envolveu. Mas, basicamente, na característica de jogo, você já consegue traçar um perfil bem mais a fundo utilizando uma grande rede de profissionais. Então, quando eu acho que os diretores hoje, a imprensa e a torcida só enxergam eles como contratadores, é uma das grandes pobrezas que eu entendo do futebol brasileiro. Existe muito mais aí. E se sair da análise, interações e processos de logística, de registro, de área de saúde, coordenação científica, interação com comunicação, interação com marketing, a vida financeira, né? A vida financeira é toda uma questão de patrimônio, de estrutura, onde se treina, onde se come, onde se descansa, RH. Qual é o organograma do departamento de futebol? Existe um plano de cargos e salários? Sabe? Gerir pessoas, gerir crises. Você fala em contratar. É pobreza que eu não entendo, mas é só o que se fala. E a análise, voltando e fechando a tua resposta, ela evolui rápido no Brasil, mas muito subsidiada por ferramentas que são internacionais e que deram certo lá em grandes equipes, e isso a gente chupou rápido. Existe também no Brasil já hoje uma grande provedora, que é a Footstats. Eu reparo que os grandes fornecedores, né, de softwares começam a se unir até como um nicho de mercado. Então, por exemplo, para o pessoal entender o que eu quero dizer, a maior ferramenta de vídeos hoje, normalmente, os clubes contratam, se chama o iScout. E um dos melhores scouts, onde você vê quantos chutes, quantos passes, ou customiza o que você quer ver, é a Sports Code. As duas se juntam e cria a Huddle. Porque daí você pode quantificar e qualificar. Você clica em chutes a gol e abre a imagem dos chutes a gol. A Footstats aqui no Brasil, que promove muitas informações estatísticas, também está buscando uma parceria muito grande lá fora e trazendo uma nova ferramenta de mercado. Então, o Brasil se desenvolveu porque trouxe muito da tecnologia que está lá fora, deu a sua cara, deu a sua característica ao tipo de jogo que quer analisar, mas é vital hoje que um clube de grande nível, tá, aqui no futebol brasileiro, consiga, de forma online, acompanhar o seu treino, fazer o scout do seu jogo
e ter um monitoramento de mercado. Não pode não ter isso bem estruturado. Maravilha. Ô, Cícero, a última pergunta para a gente já encerrar, e o bate-papo está bom demais. Eu tenho certeza que quem está assistindo viu que passou rápido, porque você tem muito conteúdo e é um prazer te ouvir, é um prazer aprender com você. Eu deixei justamente a última pergunta, Cícero, para falar exatamente de bola. Você resvalou ali no tema de que todo jogador com a bola, ele ataca, sem a bola, ele defende, você defende o futebol total. Né? Hoje o goleiro participa da construção de jogo. Ah, cadê o camisa 10? Poxa, que arma o jogo. Hoje é um zagueiro que dá um passe, que quebra a linha e cria uma situação de gol. O futebol mudou de maneira radical e a gente tem que acompanhar isso. E eu não caio, Cícero, naquele clichê do seguinte, né, que a gente por muito tempo falou aqui, até de maneira rasa no futebol brasileiro, que primeiro você tem que entender a cultura, a história do clube, saber como ele foi vencedor. Assim, eu citaria aqui inúmeros exemplos, mas o próprio Palmeiras ele já foi campeão em 96 com um futebol muito ofensivo, como o Luxemburgo, aquele time dos 100 gols do Paulistão, e alguns anos depois, em 99, que ele foi campeão da Libertadores com o Filipão, era um time muito mais agressivo. O São Paulo foi campeão com o Pelé de um jeito e tricampeão com o Muricy brasileiro depois, de uma outra maneira. O próprio Grêmio que você trabalhou era sempre um time aguerrido e tal. Com o Renato Gaúcho, nos últimos anos, ele passou a ser um time de propor mais o jogo. Então, como que você enxerga tudo isso? Cícero, é do jogador para o sistema? Você acredita que o clube tenha que ter, de fato, um sistema, uma cultura, uma ideia de jogo? Como que está hoje, na sua visão, Cícero, de dentro do futebol mesmo? Como que você enxerga tudo isso para a gente falar de modelo de jogo, de ideia tática? Eu enxergo, por exemplo, assim como você, futebol total, ataque, defesa e transições, com uma coisa só. O jogo ele é imprevisível, caótico e dinâmico. Como que está hoje isso aqui no Brasil, na sua visão, Cícero? Ideia de jogo, cultura, história, como que você põe tudo isso no liquidificador e enxerga essa questão, por favor? Quanto tempo tem para responder essa, Marcelo? Essa como destaque final, Cícero. Fica à vontade, cara. Assim, eu acho que quando o Brasil ganhou a Copa de 1970, quando ele foi quatro Copas, o Brasil ganhou 3. Porque esse domínio em 2 décadas de 75% das competições. E entendeu que a gente era muito técnico, né? Justamente por ter a escola de rua, que a gente falou, e com isso ter a execução melhor dos fundamentos do futebol, do passe, domínio, cabeceio. O europeu, uma sociedade que valoriza o conhecimento, porque valoriza a educação, ele chupou duas vertentes disso. Primeiro, precisa ser técnico. Então, se você buscar na história, na década de 80, a Inglaterra ainda era uma escola que buscava um jogo aéreo. Se você olhar a Premier League hoje, ela é outro jogo. Eles construíram o conhecimento chupando muito do que o próprio brasileiro fazia em termos de passe. Se você olhar o que virou a Espanha, poxa, a Alemanha que veio jogar no Brasil, né? A Copa do Mundo, um jogo tão bem proposto. Mas hoje isso está na Bélgica. Isso possibilita a Croácia fazer a final de uma Copa, País de Gales ficar entre os 4 na Eurocopa. Então, hoje nós temos técnica desenvolvida no mundo, porque jovens de 6 a 12 anos são estimulados a praticarem futebol diariamente nestes países. Mas lá em 70, eles precisavam caminhar rápido para a competitividade, porque criar escolas técnicas com jovens de 6 a 12 anos, a resposta técnica viria com 2, 3 décadas depois, como é o que a gente vive hoje. Já são 50 anos depois da Copa de 70. Mas a competitividade de curto prazo que a Europa queria ter não poderia ser na escola técnica. Eles precisariam criar outra ou outras escolas. E eles criaram a escola física e a escola tática. E aí é que o Brasil começa a se perder, porque a final de 74 ela já deu os indicativos pós-modernos. Ela reuniu, na final, um grande expoente da escola física, a Alemanha, e já um grande expoente de uma escola tática, a Holanda, de 74. E vejam bem que se passaram 12 Copas do Mundo e a gente ganhou 2. Repetir, passaram 12 Copas do Mundo e a gente ganhou 2. Nos últimos 4 Mundiais Sub-20, o Brasil não foi a 3. Eu já não sei quantos anos são que nós não temos um jogador eleito o melhor do mundo.
E eu poderia ficar te reunindo outros fatos que mostram que no coletivo a gente não compreendeu o novo futebol. E a gente ainda insiste a individualizá-lo, quando o grande barato dele foi a organização coletiva. Então, quando você pega hoje um europeu jogando com o que o brasileiro comum acha que é futebol, que é um goleiro que não pode inventar com os pés, que um zagueiro tem que saber sair jogando e o outro tem que ser xerifão, que o 5 é roubador de bola. Cadê o 10? Cadê o meia? Pô, onde é que estão os meias? Como se tivesse uma lei que dissesse que não pudesse mais ter meia. Gente, se o jogo compactou e você leva o jogo para o lado direito e o bloco adversário vira junto, se você circula a bola para o lado esquerdo e o bloco adversário vira junto, o meio é o lugar que está sempre congestionado. Hoje não tem o espaço que nós tínhamos há tempo atrás. A gente ainda acha que o centroavante é o homem que só tem que estar lá para fazer gol. E, na realidade, hoje a gente tem que exigir ações ofensivas e defensivas de todos esses jogadores. Porque, repetindo a frase que eu comecei, quando joga um europeu ou um time organizado, com conceitos, contra alguém mais tradicional, invariavelmente você tem 11 jogadores do adversário participando da ação ofensiva e 9 meu da defensiva. E quando eu vou atacar, eu tenho 7 jogadores participando da ação ofensiva e o adversário, os 11 da defensiva. Poxa, em 90 minutos não vai fechar a conta. E somado ainda com o poder econômico do europeu, que pode levar o jogador tecnicamente mais bem dotado, então a distância ela é muito discrepante. Eu acredito que a gente precisa ter essa humildade de entender os conceitos modernos de futebol. Eu ouço ainda muito de presidente de clube, de jornalista, de diretor executivo, dos jogadores. Pô, é 4-3-3, não, é 4-4-2. Pô, sabe, isso não existe mais, na minha visão. Na minha visão, existe você dar amplitude, dar profundidade, dar apoio, atacar a última adversária com 5 homens. E aí nós não estamos individualizando. Nós estamos trazendo uma coletividade que não vai engessar ninguém. Porque se um jogador de posse de bola tiver opção de apoio, tiver opção de amplitude, tiver opção de profundidade, ele vai, dentro do seu talento, da sua capacidade de raciocínio, de criação, tomar a melhor decisão. Mas quando ele, de posse de bola, não tiver estas opções, invariavelmente, o que ele vai fazer? Vai ter que tentar resolver sozinho, sem uma mínima instrução inicial com as demais peças do time. Então, a gente precisa entender o futebol hoje de uma forma mais coletiva. Na parte defensiva, então, isso é escancarado. Como somos um país individualista, a gente gosta de encaixar a marcação e fazer ela individual. E aí eu vejo que isso é assim, ó, é fácil saber quem errou do gol. Foi quem não marcou o cara que tinha que estar casado. Quando eu organizo de forma coletiva, que eu viro o bloco para o lado onde está a bola e que eu tenho 10 jogadores de linha para fechar um ataque do adversário por onde ele queira estar entrando, se ele passar, foi o time que possibilitou isso, não foi uma pessoa ou outra. E aí a responsabilidade ela é coletiva e não, de novo, individualizada. Então, para mim, a gente ainda enxerga o futebol de uma forma muito antiga. A gente não quis entender os motivos que a gente ganhava e nem quer entender e compreender os motivos hoje que o europeu ganha, que o europeu tem um pouco mais de facilidade para atingir o resultado. E aí, invariavelmente, a gente vai dizer, tem mais dinheiro? Sim, tem mais dinheiro. Isso serve para os times. Para as seleções, a gente carece ainda de uma organização também maior e de entender que hoje existem outros adversários que conseguem se organizar tão bem quanto a gente. É isso que eu penso. Paramos no tempo. Temos que evoluir. Perfeito. Cícero, olha, obrigado demais pelo seu tempo, obrigado demais pela sua agenda, em ter aberto esse espaço para falar comigo. Foi um prazer. Com certeza, quem está acompanhando ficou até o final, porque você tem muito conhecimento. E eu queria justamente isso, Cícero. Eu não queria falar do próximo jogo, do jogo anterior, do técnico anterior, do técnico atual, do próximo técnico. Eu queria falar de ideias, falar de conceitos. Eu gosto muito mais desse papo do que individualizar, que é a sua fala final, é justamente sobre isso. Então, obrigado, Cícero. Grande abraço para você. Foi um prazer e, mais uma vez,
Parabéns pelo conhecimento. É claro que você ouve muito isso, mas de fato aqui você expôs as suas ideias, tem muito mais, mas a gente tem esse tempo, né? Enfim, obrigado e parabéns pelo grande profissional que você é, Cícero. Marcelo, assim, eu não acho que eu estou aqui para ensinar ninguém, eu estou para trocar ideias e para estimular a pessoa a pensar e construir o seu conhecimento. E eu gosto muito desse tipo de atividade, sabe? Eu exerço um cargo hoje importante dentro do cenário futebolístico e a imprensa gosta, né, dessa conversa. Mas eu me desaponto muito porque eu converso 5 minutos, eu falo 50 frases e uma frase é tirada do contexto e transformada em manchete de forma polêmica. Então, se as pessoas vêm e se perguntam por que o cara não dá mais entrevista, por que não aparece mais, poderia ajudar, poderia contribuir, eu não consigo mais acreditar no jornalismo da maneira que ele é feito. Ele transforma todo mundo em bandido, ele transforma todo mundo em incompetente, ele transforma todo mundo em mercenário. Poxa, a gente ralou tanto, a gente tem família, a gente ama o que faz, a gente tem uma paixão e, do nada, as pessoas te jogam por uma polêmica. Eu acho que a gente tem que repensar o jornalismo, porque, do mesmo jeito que eu não quero mais dar essas entrevistas, meus colegas também estão evitando, e daqui a 2 anos vamos entrevistar quem? Então, vamos elevar um pouquinho o nível da discussão, e canais como o seu aqui possibilitam isso, possibilitam trazer um conhecimento de vida, de carreira, de ideias, e nós é que agradecemos a que espaços assim existam e que a gente possa, através deles, fazer um pouco da nossa história e da nossa ideia chegar até o torcedor brasileiro. Nós que agradecemos. Valeu! Valeu, Cícero. Obrigado mesmo pelas palavras.